Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Hoje, sábado, são exatamente 22 horas e 29 minutos. Eu, através do meu canal, quero compartilhar com você esta mensagem de fé, que despertará a fé de muitos, pois a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz para transformar a vida daqueles que creem. Olha só o que está escrito aqui no livro de Isaías, capítulo 38, diz assim, olha o que Deus fala. O título da palavra diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Veja que Deus, Ele cria situações, meu amigo e minha amiga, para que o nome dele seja glorificado através dos testemunhos. Olha só o que está escrito. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ponto. Vamos dar uma pausa aqui. Quem foi este Ezequias? Ezequias era um rei que vivia em obediência à palavra de Deus. E aqui está escrito que ele adoeceu de uma enfermidade mortal, ou seja, de uma doença mortal. Por que será que Deus permitiu que essa doença mortal chegasse até Ezequias, meu amigo e minha amiga? Talvez foi porque Ezequias, sem que ele percebesse, ele estava se distanciando de Deus. Então Deus permitiu que algo viesse a ele, para que ele viesse buscá-lo mais, adorá-lo mais, servi-lo mais com a sua vida, que foi o que aconteceu. Então Deus enviou o profeta até ele, e Deus falou ao profeta: olha, vai até Ezequias e fala para ele organizar o reino, ou seja, organizar a casa, preparar outra pessoa para assumir o lugar dele, porque ele vai morrer e não vai viver. Olha a atitude que Ezequias teve quando recebeu essa notícia. Ele sabia, meu amigo e minha amiga, ele tinha consciência de que ele era fiel a Deus e que ele tinha direito, ele tinha autoridade para cobrar de Deus a saúde dele. Ele não aceitava aquela situação. Para ele seria uma vergonha crer num Deus tão grande, num Deus infinito, num Deus invencível, e morrer com uma enfermidade. Para ele seria uma vergonha. Olha o que ele disse: Então virou Ezequias
o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele poderia ter, no momento que ele recebeu essa notícia, porque vamos usar a nossa inteligência, quando a pessoa recebe uma palavra de desânimo, uma palavra de que não tem mais cura, de que não tem mais jeito, da boca de um médico, de um homem, a pessoa que crê em Deus, ela se revolta, repreende e vai para cima do problema. Mas aqueles que não têm, que não conhecem a fé verdadeira, se desesperam e se entregam à doença e morrem mais rápido. Mas ele não. No momento que ele ouviu essa palavra, vinda da boca de Deus através do profeta, ele virou o rosto para a parede e cobrou de Deus. Olha só o que ele disse. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimamente, muitíssimo. Veja só, ele virou o rosto para a parede e falou: Ah, Senhor, em outras palavras, eu não aceito isso. Eu não aceito morrer com essa enfermidade. Eu não aceito essa enfermidade prevalecer contra mim. Eu peço que o Senhor analise a minha vida. Como tenho andado diante do Senhor. Em outras palavras, eu sou fiel ao Senhor. Eu te sirvo com a minha vida, eu glorifico o Senhor com a minha vida. Ele cobrou de Deus. Peço-te que lembre-te de mim agora, de que andei diante de ti com verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então veja só, meu amigo. Deus se agrada de pessoas sinceras. Deus se agrada de pessoas que têm intrepidez, mas que são fiel a Ele, porque para cobrar dele, tem que estar glorificando o nome dele aqui na terra. Tem que estar aqui na terra santificando o nome dele. E quando é que eu, ou quando é que você, meu amigo e minha amiga, santifica o nome de Jesus? Quando você é o próprio testemunho vivo dele. Quando você glorifica ele diante de determinadas situações, diante de adversidades, quando você é fiel a ele, quando você diz não para a sua vontade, quando você rejeita aquilo que desagrada a ele, você está santificando o nome dele. E ele diz, quando Ezequias falou assim com Deus, no mesmo instante, o profeta já tinha ido embora. Olha só, então veio a palavra do Senhor a Isaías, o profeta, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos mais. Veja só, quando o cristão, falar o cristão para generalizar homem e mulher no geral, quando o cristão ele está aqui na terra
E ele procura, meu amigo e minha amiga, agradar a Deus, quando a preocupação dele é em agradar a Deus, quando ele ora, ele pode estar com 1 segundo de vida, pode estar faltando 1 segundo para ele morrer, mas quando ele ora a Deus, não aceitando, de imediatamente, dentro de meio segundo, Deus muda a história dele e multiplica os anos de vida dele, porque foi o que aconteceu com Ezequias, foi o que aconteceu com o rei Ezequias. No mesmo instante, Deus falou para o profeta: volta lá, diga para ele que eu ouvi a oração dele e a sinceridade dele, diga para ele que eu acrescento mais 15 anos de vida. Assim também é comigo, assim também é com todo aquele que crê. Quando a gente crê, meu amigo e minha amiga, nada nos será impossível. Nada nesse mundo, nem ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Quando a gente é fiel a Ele, com a nossa vida, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é para com Deus. E Ele diz assim: e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Veja só, por causa da fidelidade, por causa da sinceridade, por causa da entrega da vida de Ezequias nas mãos de Deus, Deus não só multiplicou os anos de vida dele, como também livrou aqueles que estavam sobre a responsabilidade de Ezequias e guardou toda a cidade para que os inimigos não se apoderassem. E ele diz: e isto será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus sobre a lança pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, que de quando adoeceu, sarou da sua enfermidade. Eu disse: no cessar dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante dos meus anos. Disse: não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi e foi arrebatada de mim, como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão, ele me cortará do tear, desde a manhã até a noite. Aí diz assim: esperei com paciência até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite. Então veja só, meu amigo, Deus provou para Ezequias que
Deus provou para Ezequias que todo aquele que crer nele pode todas as coisas. Nada é impossível para uma pessoa que crer em Deus. E quem são aqueles que creem? São aqueles que não têm medo de se entregar nas mãos de Deus. São aqueles que não têm medo de renunciar a tudo que desagrada a Deus, mas aqueles que estão dispostos a pagar todo o preço para receber as maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Então medita nessa palavra que está escrito no livro de Isaías, capítulo 38. E Deus abençoará grandiosamente a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.